O que a gente sabe é que tudo em excesso no nosso corpo não é bem-vindo. Agora, quando a gente fala em suplementação, parte-se do princípio que o nosso organismo está completo de alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que está com a carência e acha que na sua cabeça que está suplementando, mas ele não está completo. Então, olha onde eu quero chegar. Se eu não estou completo, eu tenho que às vezes tomar doses excessivas para complementar e aí suplementar, né? Mas nada substitui a alimentação convencional, né? Todos os nossos regramentos do que faz bem ou não, do que é sabido diante do que a nutrição nos apresenta e o que o nosso corpo também está apto para responder àqueles alimentos. E aí as pessoas já se divagam porque fez bem para uma pessoa, faz bem para mim, etc, etc, e aí vai nessa onda. E às vezes o organismo não está preparado para o consumo excessivo e prolongado daquilo. Já tem uma determinada lesão ou uma sobrecarga no funcionamento renal, no fígado, ou um desequilíbrio a nível intestinal, gástrico, etc. E aí coloca-se uma outra substância e isso acaba causando um dano no organismo, sendo jovem ou não. Pois é, eu fiquei assustada. E assim, doutor, tem gente que come muita proteína. Fulano de tal come 20 ovos cozidos por dia. Eu como assim? Tem gente que come, que acha que isso vai ajudar aí na produção muscular. Eu não sei se exatamente tem efeito, se não tem. Realmente a gente entra numa esfera assim do metabolismo de cada um, do sexo, né, se é homem, se é mulher, qual é a atividade que essa pessoa está habituada a fazer e que está levando esse consumo excessivo, se isso faz um match, o que eu estou consumindo e o que eu estou queimando, digamos assim, faz um sentido, aí tudo bem, com orientação nutricional, orientação de um nutrólogo, de um profissional, digamos assim, esportivo, quem quer que seja, dentro dessa linhagem que essa pessoa está sendo submetida. É pós uma cirurgia oncológica, é pós uma cirurgia oncológica intestinal, é pós uma cirurgia bariátrica, para minha performance esportiva, porque muda os parâmetros, muda o tipo de perfil inflamatório que essa pessoa está por dentro. Então é aí que está o grande diferencial, digamos assim. Às vezes a mesma quantidade para uma pessoa, ela fazendo as mesmas atividades físicas, por exemplo, vamos dar uma coisa que é o jargão do dia a dia. Na academia. E às vezes a pessoa usa o mesmo porque o vizinho está se beneficiando com um certo suplemento. Mas às vezes o seu corpo não está preparado naquele momento para tomar ou ingerir determinadas quantidades de substâncias ou mesmo alimentares. E isso acaba impactando no seu corpo de forma negativa, não do ponto de vista do que você está querendo, massa, resistência, ou desinflamar o seu corpo. Você está piorando um processo. Como identificar se a gente está ou não precisando de alguma suplementação? Sensacional. Essa que é a grande, digamos assim, é o grande papel de um profissional, né? Seja ele médico, seja ele o profissional da área da saúde envolvida nessa questão. Então tem-se, Cida, desde exames tradicionais laboratoriais, por exemplo, exames físicos, que a gente examina determinadas áreas, a pessoa está com inchaço, a gente já dá uma ideia de que será que isso é hipoproteína, será que isso é problema no rim, será que é problema cardíaco, você tem uma ideia da parte do exame físico. O médico, ao olhar, já vai percebendo. Já vai começando a perceber. A pessoa tem as queixas específicas dela. E aí a gente chama de anamnese. Aí você também tem todas as métricas que você fez no exame físico. E aí você tem um portfólio de informações. O que essa pessoa está consumindo no dia a dia, o que ela está queimando no dia a dia. Aí você tem o balanço. E com essas informações, a gente junta as pedras do quebra-cabeça. E aí fala assim, olha, para você nesse momento, não é necessariamente a questão de proteína ou a questão hormonal. Eu costumo brincar o seguinte, Cida, se o único instrumento de trabalho que você tem é um martelo, tudo para você é prego. Então você sai, digamos assim, prescrevendo hormônio para todo mundo, prescrevendo proteína para todo mundo, ou você usando, você nem foi atrás do profissional, você acha que aquilo é o adequado para você e você vai nessa vertente. Só que aí, como você não tem um esclarecimento ou não teve a investigação pormenorizada, você acaba comprometendo o seu corpo. Então, às vezes, eu também falo o seguinte,
Para chegar um problema no rim, às vezes tem vários problemas específicos de causa renal, mas às vezes o problema está no fígado. O fígado que não está dando conta, digamos assim, entre aspas que eu estou falando, ele está tão intoxicado ou está tão sobrecarregado que ele fala assim: rim, me ajuda um pouquinho aqui. Aí Aí sobrecarrega. O fígado já está assim, aí ele sobrecarrega o rim, mas o rim está fazendo outro papel que é dele. Ele não está fazendo o papel que é do fígado. Eu estou fazendo aqui uma metáfora para entendimento. E aí você acaba comprometendo os dois órgãos. E geralmente o que causa esse comprometimento? Hoje, por exemplo, Cida, o grande fator que nós temos hoje preponderante é a questão alimentar, a questão ambiental. Só que quando eu falo ambiente, é muito cartesiano a gente achar que é só um ambiente externo. A gente esquece que há um ambiente interno do nosso corpo. E esse ambiente interno, ele é muito sutil, ele é muito sensível. Portanto, ele com o estresse, com um sentimento, um não perdão, tudo isso impacta no metabolismo hormonal, que por sua vez vai desencadear todo um processo para chegar a nível hepático. Então, uma tristeza, um aborrecimento. Olha, a gente sabe hoje que as pessoas que têm comprometimento hepático, ou até uma enfermidade, vamos falar o extremo da coisa, que é um oncológico, a pessoa passa por vários processos até chegar a um paciente oncológico. Não é só o gatilho da genética, que isso é 30%. 70% são os nossos hábitos, nossas crenças, nossos pensamentos, a nossa espiritualidade, os nossos bons pensamentos, o nosso entorno. E isso, então, é o nosso interno que eu estou falando. A gente sabe que o não perdão, por exemplo, Cida, está intimamente relacionado com as maiorias das doenças. Então eu brinco o seguinte: você tem que tomar logo o seu chazinho de perdoar, eu brinco com meus pacientes, para você se livrar disso, porque não adianta você consultar 50 médicos, todos eles vão pensar positivamente para ajudá-la, só que você tem que fazer o seu papel. Olha só, gente, dica de ouro aqui do Dr. Mário Maciel. Então aí é que eu falo que a medicina, ela não é só o olhar da medicina da esquina, da farmácia e da prescrição. Às vezes, esse outro olhar, que é o olhar hoje que a gente chama da integralidade, né? Que a gente tem que preocupar com a pessoa. Como é que estão os seus pensamentos? Você está assistindo muita pornografia? Como é que estão as suas amizades? Você só fica com maledicências, com palavras negativistas, porque isso reverbera. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso está provado, né? Isso está provado na psicologia positivista, na própria questão alimentar. Então, a questão de como eu vou digerir. Pessoas muito ansiosas, pessoas extremamente nervosas, elas têm um metabolismo totalmente diferente de uma pessoa mais tranquila. Ou a maneira que essa pessoa respira, essa maneira que a pessoa está da sua frente, você sabe se ela está batendo os pés, se ela está andando, se ela está andando para lá e para cá, você já sabe o perfil dessa pessoa, como ela é no dia a dia. Isso está reverberando no seu interno. Aí ela fala assim: não, eu quero um remédio para minha gastrite, um remédio para o meu intestino, um remédio para minha ansiedade. Aí eu falo assim, a gente chama isso, tem um nome, chama polifarmácia. Ela toma inúmeras medicações e não quer escutar uma coisa e quer falar de qualidade de vida. Não tem condições. Onde muitas vezes basta perdoar, olhar o lado bom da vida, assistir filmes com finais felizes. É isso. A gente fala, Cida, hoje, dentro dessa abordagem da medicina, que eu falo que é um pouco muito da medicina oriental, que nos ensina muito, a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, né, que a gente acaba mesclando um pouco dentro da nossa atividade corriqueira, da nossa medicina tradicional ocidental. Ela é importante, indiscutivelmente, mas por que as outras pessoas no Oriente, eles vivem mais e com qualidade, são mais longevos, né? Não vou falar que não tem estresse no dia a dia, não é isso que eu tô querendo dizer, mas alguma coisa eles fazem de diferente. Então conta pra gente, doutor. Então, que bom. O senhor conhece o segredo, conte pra gente. Eu espero que esteja sendo útil aqui. Existe um colega seu, por sinal, um jornalista da National Geographic dos Estados Unidos, me fugiu agora, não sei se era da Nat Geo, né? Ele também trabalhava, se não me engano, no New York Times. Ele começou a visitar várias regiões no mundo onde as pessoas são, em média, centenários. E aí ele pesquisou, junto com antropólogos, médicos, nutrólogos, enfim, historiadores, e fez um trabalho incrível
que isso foi registrado em 2 livros. Um livro que ele chama de Blue Zones, eu já explico o que é, e um livro também com relação à alimentação dessas áreas. Ele descobriu que tem 5 áreas no mundo, uma na Califórnia, chamada Loma Linda, uma na região da Costa Rica, chamada Nicoya, 2 no Mediterrâneo, chama Icária na Grécia e Sardenha na Sicília, e outra Okinawa no Japão. São 5 áreas, e essas áreas, elas têm algo muito em comuns. Por que a média dessas pessoas são 100 anos de idade? E aí que a gente abstrai essas informações e a gente tenta passar essas informações. Estou falando isso no meu dia a dia. Sim. Então, eles fizeram o seguinte, o que tem em comum? Porque eles não se comunicam, eles não têm interação entre eles, são pessoas humildes, inclusive. E por que isso eles não têm câncer, não têm doenças crônicas, não têm diabetes, hipertensão, estão vivendo bem? Aí eles chegaram à conclusão que são eles chamam os 9 poderes, as 9 power of the longevity, são alguma coisa nesse sentido, os 9 poderes da longevidade. Então, primeira coisa, eles falam que a pessoa tem que ter um propósito. Por que eu estou aqui? O que eu quero deixar de legado para minha família, para as pessoas que me... Vamos lá, pessoal, vamos anotando aí. Então, primeiro a gente tem que ter propósito. Por que eu estou aqui no planeta Terra? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz até agora? Mas o que eu posso fazer daqui para frente? Isso é comum a todas essas 5 populações, essas 5 áreas no mundo. A outra, eles têm a espiritualidade. Não é religiosidade, é espiritualidade. Eles acreditam num ser, eles têm uma crença e eles cultivam isso de forma, digamos assim, com seriedade. A terceira, eles praticam alguma atividade, mesmo que seja uma atividade slow motion. Eles não necessariamente vão para academias, mas eles fazem um grounding, eles andam na terra, eles cultivam os seus jardins, eles plantam, eles colhem as coisas. Isso é interessantíssimo. Todos com 100 e poucos anos. 100 e poucos anos. Por exemplo, essa região, eu tive a curiosidade de ler especificamente cada dessas 5 áreas. Por exemplo, nessa região de Okinawa, no Japão, não existe câncer de colo do útero, câncer de mama há mais de 20 anos. Nossa! Não tem doença oncológica lá. Outro fator que eles chamam a atenção também é que eles têm o senso de pertencimento. Então, assim, eu me sinto bem aqui na rádio, eu me sinto bem com as pessoas com que eu me encontro. Eu me sinto útil e valorizo as pessoas que estão ao meu lado. Isso é uma coisa. A outra coisa, elas se reúnem diariamente ou uma vez por semana, não importa, como se fosse o nosso happy hour, para confraternizar. E nessa confraternização eu falo não só coisas boas, mas tem pessoas mais maduras do que eu, para me dar informações de como eu posso dirimir as minhas eventuais dúvidas ou contratempos da minha rotina, para aparar minhas arestas naquilo que eu estou querendo resolver na minha vida. Outra coisa, a família é muito forte para eles. Então, primeiro os meus. Não que eu desmereça os outros, mas eu tenho o meu alto amor, amo aqueles que me cercam e depois eu transponho isso para as pessoas do meu entorno, do meu trabalho, para minha comunidade. Tem a regra dos 80, acho que já estamos chegando talvez já no 8º ou 9º tópico aqui, né, que estou lembrando. A regra dos 80 é o seguinte, principalmente a questão alimentar no almoço. Eu pararia de comer quando eu tivesse a impressão de que eu teria possibilidade de comer mais, mas eu paro agora. Doutor, já estava quase chegando aos 500 anos. Até eu chegar nesse ponto. Mas é sensacional. E aí, a gente vai pegando cada coisinha dessa e vai vendo que não tem nada nós não estamos estudando nada molecular, nada de equipamentos de última geração, de tomógrafo, ressonância, exames. É mais de comportamento do dia a dia. Esse comportamento externo me reverbera no meu comportamento interno. O macro está repercutindo no micro. Então, a gente está colocando aqui vários pilares da nossa quinta Aí você essência. falava da alimentação. Por que a gente quer comer mais do que precisa, né? Agorinha mesmo, eu parei correndo lá na casa da mamãe, tava um almoço delicioso. Se eu tivesse tempo, eu teria comido muito mais. Pra quê, né, doutor? Ainda bem que eu tinha que vir pra rádio. Então, por exemplo, às vezes é isso, é uma questão de ansiedade, ou uma questão para agradar o próximo, a gente tá escondendo alguma coisa. Então, quando a gente começa, por exemplo, a doença, ela tá mostrando alguma coisa pro nosso ser. Para aí sim, depois nós temos novos horizontes para um outro caminho que nós iremos percorrer
por causa dessa doença e que muito provavelmente vai nos levar à cura. Pode não nos levar à cura física, mas vai nos levar à cura de outras esferas que eu às vezes não estou trabalhando comigo mesmo. Né? Que é a cura energética, que é a cura espiritual, que é a cura da nossa psicologia, que é a cura do racional, porque nós somos essa quintessência. E o físico é a última manifestação da nossa enfermidade. Então, quando a gente chega e tem um paciente que fala assim, olha, eu estou com dor no rim, eu estou com dor no intestino, isso é um reflexo de dor que vem de outro lugar. Não é necessariamente que a gente tem que desmerecer o órgão, não é isso que eu estou falando, mas o físico é a última esfera de manifestação do que não é no físico o tratamento. O tratamento, sim, nós vamos tratar. Eu vou mandar um beijo pro Jardel lá do Cantar, que pede pra eu mandar beijo pra ele todo dia. Hoje já mandou mensagem. Doutor, hoje eu amanheci empenada. Amanheci com uma dorzinha. Mas é porque eu tava tensa, porque hoje tinha um evento importante, tarará, eu acho que tem a ver, né? A gente fica com tensão e acaba refletindo no corpo da gente. Agora, quando vem essa onda de pensamentos negativos, por exemplo, agora a gente tá vendo aí uma tensão das crianças e dos pais em relação a esses ataques nas escolas. Tá todo mundo aí apavorado. Cida, realmente é lamentável e isso tá, digamos assim, pululando, né? Cada dia a gente teve um episódio agora aqui, no Amazonas teve no também. Amazonas agora, numa escola religiosa. Então a gente vê que o que está acontecendo na verdade, Cida, as crianças são nossos reflexos também. A gente, eu não estou discutindo o porquê que determinadas pessoas fez uma atitude dessa, não é o nosso papel, mas o que a gente pode transpor de acolhimento para essas crianças, porque nós temos filhos em casa, uns mais novos, uns adolescentes e tudo mais, mas eles estão reverberando o que também nós estamos passando conosco mesmo. A gente fica nesse workaholic às vezes e não paramos para respirar, e eles estão vendo isso, e aí tá tudo no agora, tem que acontecer agora, e isso acaba de certa forma de pessoas com problemas psicoemocionais, dissociados, para fazer uma atrocidade dessa, né? Mas o que passar por uma criança dela? A gente tem que exercer outras coisas. Exercer, que eu falo, o estímulo da criatividade, porque a criatividade é uma maneira de cura, de tratamento. Isso ele foi podado da gente. A gente tem criatividade situacional e fundamental. A situação, eu tenho que fazer vou fazer um desenho no meu papel aqui agora. Isso é uma criatividade do momento. Mas eu tenho que criar situações que me levem à criatividade. Que aí eu interfiro no meu emocional, eu interfiro no meu mental, eu interfiro no meu racional. E aí eu trabalho, e com isso eu estou trabalhando outras esferas da criatividade que acaba adormecendo outro tipo de pensamento, de angústia, de ansiedade, de depressão e tudo mais. O que às vezes não se fala numa determinada abordagem de situações, né? E aí eu sei que é difícil falar isso para uma criança, mas tô falando para nós adultos. A meditação, o tai chi, a oração, a massagem, são essas coisas, a religiosidade. Ontem eu falava com uma mãe que estava muito apreensiva com isso, e aí eu disse assim, olha, em primeiro lugar, a gente tem que ter fé em Deus, não dá pra gente parar a nossa vida, a gente tem que ter fé, as escolas estão se preparando, a gente tá percebendo, né, as escolas mais atentas, e os coleguinhas ficarem de olho nos outros, não é que vai fazer fofoca do coleguinha, mas se identificou um comportamento diferente, né, vai lá e comunica, pai, mãe, professor, enfim, quem a criança tem mais confiança, incentivar isso, já vai fazer, já é um começo, né, já vai fazer a diferença. Porque isso é um reflexo às vezes é por isso que a gente fala, né, a família é o núcleo de uma sociedade, a célula da sociedade. Se há uma família desestruturada, isso contagia essa criança, ela já vai para a escola. Por que você não fez a tarefa? Por que você não fez isso? Você não fez aquilo? Aí ela é punida, no bom sentido, para melhorar. Só que ela já está sendo punida em casa, já não tem amor, já não tem carinho, não se fala, já, enfim, os pais dissociados e etc. Não estou falando separados, é dissociados do ponto de vista da parte do seu eixo psicofísico, emocional, espiritual. Então está desalinhado. Aí os coleguinhas fazem bullying, etc, etc. Essa pessoa, ela é uma bomba relógio ambulante. Então, daqui a pouco ela... Aí entram as influências de jogos, desses games, desses filmes, das redes sociais. Da internet. E aí assim vai. Porque é o super-herói que faz isso, faz aquilo, ela se sente isso. O salvador da pátria, mas no universo dela, da cabeça dela. Porque ela tem os seus monstros para combater, né? Que ela tá criando.
É muito melindroso isso aí. Mas olha, eu vou fazer uma pausa, eu vou para o intervalo comercial e quando eu voltar, eu quero saber do Dr. Mário Maciel, que assim, o senhor deu o exemplo desses senhores e senhoras maravilhosos de 100 e poucos anos, que vivem bem e que vivem felizes. Mas, o que está acontecendo hoje? Todo mundo quer viver muito tempo, mas quer ser bonito, quer estar bombado, quer estar malhado, não quer perder cabelo, tá todo mundo aí. E gente fazendo uso de hormônios. Gente, esse negócio é perigoso, não é de bolo não, vamos ter cuidado. O doutor Joel Gonzaga está me provocando, né, doutor Joel? Meu amigo querido, a mensagem: Cida, isso aí não foi provocação não, isso aqui é fato, tá? Parabéns pelo entrevistado, excelente médico, uma referência. Concordo plenamente, senão não estaria aqui, né, doutor Joel? E aí ele diz, pergunta sobre o excesso de sódio e do açúcar dos refrigerantes e como isso ataca os rins. Tá? Isso é pra mim, doutor. Joel sabe que eu sou cocólatra, então, doutor. Um abraço pro Joel, obrigado pelas palavras. Pois é, o que a gente sabe que além da alta quantidade de açúcar que tem nos refrigerantes de uma maneira geral, independentemente da marca, dessas caixinhas também que tem muitos sucos, a gente acha que é saudável, mas no fundo a gente está tomando um grande melaço ali, de forma que a longo prazo, Cida, o que a gente sabe é que o sódio ele retém a água e isso pode impactar no aumento da pressão arterial. O próprio açúcar em picos glicêmicos que a gente fala, isso também pode ao longo tempo comprometer a dinâmica do nosso pâncreas, que é a insulina, criando talvez até uma resistência à insulina que a gente fala. E esses picos glicêmicos tem estudos que mostram que já causa lesão cerebral. Os picos glicêmicos com os doces em excesso causa dano cerebral nas nossas células, nos nossos neurônios. E com relação aos rins, com essa questão da dinâmica do sódio muito então intempestiva, tomando muitos refrigerantes, você retém muita água, você aumenta a dinâmica dos fluidos do nosso sangue nos rins. Então, através da fisiologia que a gente chama, isso pode levar a um dano renal. E ao longo do tempo, isso pode causar uma lesão grave nos rins. Outra coisa também, os próprios refrigerantes, eles têm um ácido fosfórico, que é como se fosse um conservante. Isso leva também a distúrbios na toda a nossa árvore digestória. Então não é só a questão do rim. Acredita-se também que isso pode comprometer a nossa desmineralização óssea. Então o próprio cálcio vai dar problema no osso e dar problema nos rins ao longo prazo. Vou ficar por aqui. O senhor combinou, doutor Joel Gonzaga, com o doutor Mário Maciel para vocês me estimularem hoje a parar de tomar refrigerante, né? Um beijo pro Gringer, tá acompanhando a gente em Manaus. Beijo pra você. Olha, gente, é o seguinte, doutor, tirar a minha coquinha, doutor, assim. Vou ficar por aqui pra você não ficar chateada comigo, Cida. Agora vamos falar desse povo de 100 e poucos anos. Eles têm propósito, começa por aí. Tem um motivo para estar aqui no planeta Terra. Porque tem gente que desiste de viver, acha, já realizei todos os meus sonhos, e agora? Não é verdade? Eu estava esses dias analisando, conversando com meus filhos, as metas que eu tinha na minha adolescência, eu consegui conquistar. Graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia. Eu preciso de novas metas. Porque eu preciso ter propósito para ficar viva e para construir mais e fazer mais, né? Então, começa por aí. Aí você tem que buscar saúde. Hoje as pessoas estão mais focadas em viver mais com estética do que com saúde, doutor. Esse é o grande problema do homem moderno, às vezes a questão do imediatismo. E a gente está pagando um preço muito alto por isso, né? Pode ver a questão das campanhas de roupas, de carros, viagens. As pessoas às vezes fazem o que tem e o que não tem para adquirir aquele corpo ou aquele determinado tipo de luxo que às vezes não condiz com a realidade dele, e isso reverbera em outras coisas, do ponto até emocional, como nós falamos. E aí que tá, Cida, a gente tá cuidando muito da carcaça, do externo, esquecendo que tem algo por dentro e talvez algo muito mais valoroso. Então essas pessoas, como você mesmo citou, esses centenários, eles dão muitos exemplos para nós. Então, tudo bem, o tempo vai me deixar com marcas da experiência, esteticamente falando, por fora. Mas se eu tenho um propósito
e a minha vida, eu adquiri tudo que eu quis, tudo que eu sonhei, mas o que eu estou deixando hoje de exemplo para minha família, de tanto que eu os amo, para as pessoas do meu trabalho? Será que o que vai ser escrito na minha lápide? Se a gente começar a pensar dessa forma, a gente começa a querer deixar alguma sementinha para alguma coisa. E dentro dessa semente esconde uma grande e poderosa árvore. Então, se a gente começar a pensar assim, a gente, mesmo com 100 anos de idade, vai querer deixar algo. Por exemplo, em Icária, na Grécia, os centenários, os homens especialmente falando, eles levam as crianças dos vizinhos ou seus netos para a escola e busca. É o papel deles. Eles fazem fofura. isso. Ao passo que os pais estão fazendo as suas atividades corriqueiras. Eles estão ali ajudando os pais. Eles estão ajudando os outros pais, às vezes não é nem filho deles, nem neto deles. Então isso é uma coisa. Então ali eles estão contando uma história, eles estão, a criança está fazendo o contato com outras gerações, respeitando a ancestralidade, porque isso é energia, isso traz a respeitabilidade, isso reverbera pra gente, né? Essa questão da educação, a gente saber das histórias, isso é muito lindo, e isso está se esvaecendo. Então eu, com todo amor e carinho, né, eu estou cuidando da minha parte estética, e às vezes o problema, voltando, é nutricional das minhas células. Então eu estou cuidando mal do meu metabolismo interno, do que eu estou pondo para dentro, do que eu estou colocando para dentro, achando que está adequado, mas o meu corpo não está preparado para digerir, absorver, distribuir esses conteúdos magníficos que eu estou tendo a oportunidade de comer. Então, e eu estou com a parte, preocupado com a parte estética. E aí uma hora a conta chega. E essa busca pela beleza e pela perfeição, gente, é uma busca impossível. A gente precisa se aceitar melhor do jeito que a gente é. Comumente esconde alguma coisa. Comumente pessoas assim, estamos generalizando, todo mundo tem os seus ideais, inclusive os seus propósitos. Eu quero ser melhor para inspirar pessoas, etc. É o propósito dessa pessoa, perfeitamente. Agora, pessoas assim compulsivamente nesse tipo de vibe, né, Cida? Nunca estão satisfeitas. No fundo estão escondendo alguma coisa. Então, se você é viciado numa coisa, você está fragilizado em outra. Você está escondendo o seu tendão de Aquiles. Então, por que não tentar encarar enquanto é tempo, ou enquanto eu posso, ou enquanto eu tenho condições, em termos até de vitalidade, para tentar aparar essa aresta e tentar conduzir minha vida de forma equilibrada, num balance aí, que é o que a gente está aqui, é o que eu acredito, pelo menos. O senhor falava para mim no intervalo comercial da sua preocupação que houve uma pesquisa com várias mulheres que usavam suplementação e que essa suplementação, ao invés de ajudar, mais atrapalhou. Esse é um estudo clássico nos Estados Unidos chamado Iowa, que é no estado de Iowa, nos Estados Unidos, Human's Health. De forma que eles avaliaram mais de 5 anos mulheres que estavam fazendo mais de 19 anos de idade, estavam fazendo uso de suplementação. E eles fizeram um acompanhamento de mais de 20 anos, 5 anos examinando as mulheres e depois acompanharam essas mulheres por 20 anos. E eles observaram que as mulheres que tiveram essa modalidade de suplementação, elas não tiveram diferença em termos de mortalidade, índice de doenças cardiovasculares e óbito comparado com mulheres que não fizeram uso do suplemento. Então esse é um estudo que mostra que às vezes não é só suplementar. Eu estou suplementando, estou melhorando minha vida, estou fazendo meu check-up, estou fazendo suplemento, estou fazendo atividade física, está tudo certo. Não é bem por aí, porque isso é o arrazoado nosso. Isso é arrazoado. Tem outras coisas que a gente tem que se preocupar também. E lá a cultura é muito forte de vitaminas e suplementos. Cida, eu tive a curiosidade recentemente de ler um artigo mostrando que mais de 15 bilhões de dólares ano são gastos nos países do mundo com relação a suplementos. E isso é uma indústria extraordinária, né? Então, se vende muito. E às vezes vende de forma desregrada. O que a mulher mais procura? Isso tem estudos, porque é aí onde trabalha o marketing em cima disso. A mulher quer o corpo, inicialmente. Ela quer o corpo ideal, como nós estamos falando. Na parte do homem, o homem também quer o corpo, mas a primeira hipótese, o primeiro motivo que o homem procura, ele procura por performance íntima, sexual. Depois pelo corpo. A mulher, primeiramente, é pelo corpo. Porque aí com o corpo bonito, ela melhora a performance do parceiro.
E vai de encontro ao primeiro do homem, né? Primeiro interesse do homem. Mas, enfim, é engraçado esse tipo de coisa, porque o que está por trás disso é mais interessante ainda. É onde há a exploração comercial, a exploração de tudo que se faz dentro desse palco aqui que está sendo apresentado para todos nós, né? O backstage, quando a gente começa a ter um pouquinho de perspicácia, a gente fala assim, mas onde quer chegar por isso aqui? Onde quer chegar isso aqui? Nos afastando de coisas básicas da própria alimentação nossa natural, como esses nossos exemplos aqui das Blue Zones, esses centenários fazem. Eles mesmos cultivam, eles tomam o vinho, esqueci de falar, eles tomam o vinho, que tem os resveratrol, né? O resveratrol. E os polifenóis também. Exatamente, eles são antioxidantes e eles desinflamam o nosso corpo. Mas é que tá, segundo esses estudiosos que apresentaram esse trabalho, Cida, eles falam que eles tomam 1 por dia. Então você não pode fazer o acúmulo, vamos supor, e tomar só no sábado os 5 que você não tomou durante a semana e tomar os 6 e tomar uma botijinha não, né? Não é assim. Então não é uma libação. É um cálice, né, de vinho tinto, segundo, por causa dessa constituição desse antioxidante que a gente acabou de falar. De forma que então tem muitas coisas que a gente é afastado por causa dessa indústria por trás das Big Pharmas também. Então a gente observa, esses dias uma pessoa me abordou, né, falou, doutor, engraçado, né, nós estamos muito bem servidos aqui com tantas farmácias. Agora falou, isso é importante, com todo respeito, tem familiar dono de farmácia inclusive, mas vamos ver de outro lado, será que não é porque nós estamos adoecendo demais, né? E nós só estamos esperando a resposta no balcão da farmácia, como aquilo ali é minha última solução, a receita. E às vezes não é, porque eu estou criando tanta expectativa numa receita que às vezes as minhas atividades básicas eu não estou desempenhando, né? O que eu falo? Que são outros exercícios de outras esferas que a gente comentou aqui. Sim. Por que eu estou cuidando da minha parte, sei lá, da minha criatividade? Eu estou tentando aprender algo que me faça outras conexões serem estimuladas no meu corpo, uma música, ou dançar, ou cantar. Agora sim, o povo hoje só vive grudado em redes sociais, doutor, pelo amor de Deus. As telas digitais nós também, você sabe hoje, Cida, falando em telas digitais, olha que interessante, que é um mal desse momento. Existem hoje clínicas de recuperação de vício em telas digitais. Eu tive a curiosidade, é um vídeo em inglês que está no YouTube. Eu tive, assim, a curiosidade e o dissabor de assistir, porque é muito triste. A criança elas usam fraldas para ficar no videogame, porque não tem tempo de ir ao toalete. Meu Deus do céu. E isso é filmado, isso na China, e depois os pais pegando essa criança e colocando como se fosse numa escola militar, mas como se fosse um internato militarizado, para tirá-la do vício. Como se fosse uma clínica de reabilitação. De reabilitação. É o que se tem hoje em dia. Isso já é fato. Por vício em telas digitais, em games, em qualquer outra coisa que a gente queira dentro das telas digitais. Da jogatina, né, de pôquer. Hoje tudo se tem na internet. Vício à pornografia, pessoas apostando, comprando esses vídeos e etc, etc. E aí o que acontece? É o novo padrão de doenças que nós que eu falo, nós médicos dessa nova geração, estão novas doenças, entre aspas, surgindo, nós temos que ter novas abordagens também de tratamento. Então essa abordagem não pode ficar só no trivial, no convencional, no que a medicina clássica que nos ensina nas escolas médicas é o dona da verdade. Então por que não pegar modelos como desses centenários e utilizar? A gente trazer. Gente, aí eu vejo jovens aí, apaixonados pelo Neymar, que perde 1 milhão de euros, sei lá quanto foi que ele perdeu no jogo um dia desse. Pelo amor de Deus, gente, um monte de gente passando fome no mundo. Eu não sou comunista, não, mas tanta gente precisando de ajuda no mundo, crianças sonhando em serem jogadores de futebol, ele perde ali não sei quantos milhões, fica rindo, né? Que exemplo é esse que está sendo dado hoje para os nossos jovens? São os valores, né? Eu acho que às vezes as pessoas, como nós já falamos, como não tem uma base estruturada, ela vai seguir de guia uma figura pública.
E essa figura pública tem grande responsabilidade na vida dessa pessoa, Pois é. sem saber. E aí, né, esse é um dos exemplos que a gente vê, né? Dói na alma da gente ver isso. A gente fica Mundo em realmente guerra, sensibilizado. tanta gente passando necessidade. Então, esse tipo né, Cida, de conversa, parece assim, para alguns, inclusive nas próprias minhas redes sociais, às vezes eu abro para fazer esses momentos de reflexão, porque é minha rede, eu falo o que Sim. eu quiser. Quem concorda, não esteja ali, né? Mas as pessoas acham que isso é balela. Isso não tem sentido. Mas se a gente vê essa questão desses 9 tópicos, dessas pessoas que estão hoje vivendo nesse planeta chamado Terra, nos dando exemplos vivos de como que se deve viver da maneira De maneira plena e feliz. e simples, né? Eu falo, a gente não Agora precisa você fazer. colocou uma palavra assim incrível. Nós não precisamos fazer grandes Simplicidade. estudos. Eu falo, nós estamos aqui na era subatômica, na era de high-tech, mas nós não estamos no high-touch. A pessoa quer ser afagada, a pessoa quer ser olhada, ela quer ser vista, né? E isso impacta na sua saúde. Porque como aqui um ouvinte acabou de falar, um trauma que ele vem Da infância. da sua ancestralidade, né? Uma pessoa que entrou na vida às vezes para ajudar, deu suporte, mas a pessoa hoje leva isso consigo. E quantas dores inconscientemente essa pessoa também passou para frente. Não acabou nela, porque inconsciente ela às vezes feriu outra pessoa, não por vontade própria. E aí esse papo não tem sentido, né? Isso é balela, isso não sei o quê. Eu acho que as soluções é do amor incondicional e que surge na maternidade, nas mulheres. Por isso que eu sempre, quando eu venho aqui, Cida, eu nunca deixei de falar, né, que as mulheres são as grandes modificadoras disso, porque ela tem um amor incondicional. E quem não teve o filho, mas já teve uma mãe. Né? Quem teve o privilégio de ter a mãe. Então a maternidade leva esse amor incondicional. Então a busca da gente é desse amor mais sublime que nós temos talvez nesse planeta que a gente vive, ou nessa esfera de vida que a gente vive. E a gente buscar isso, porque isso eu estou respeitando a mim, estou procurando cada dia ser melhor, e isso reverbera na minha saúde, as pessoas que eu tenho ascensão por elas. E isso não só falo no físico. Então o físico é no arrazoado demais. A gente tem que procurar, repito, outras alternativas de conduzir as coisas. Porque quando as pessoas já nos procuram, seja ela do ponto de vista da esfera psicoemocional, seja ela da esfera oncológica que seja, né? A gente hoje observa como é que é o seu relacionamento com seus familiares, seus pais, os seus irmãos. Isso tudo é pesquisado, doutor, quando o senhor recebe um paciente? Veja bem, eu não sou especialista na área da psicologia, na área da odontologia, na área da nutrição. Mas o médico, ele tá ali, a gente chega querendo solução, né? O que me deixa muito feliz é que hoje as pessoas aos quais eu tenho privilégio de conduzir ou de me procurar, Cida, é a gente ter esse olhar um pouquinho além do trivial, né? Porque eu acho que a gente às vezes ajuda muito mais do que o convencional. Porque o convencional é 99%, 98% das pessoas estão fazendo. Não desmerecendo absolutamente nenhum profissional. Longe de não sou o melhor, não é longe disso. Mas, às vezes, a maneira de você explicar que existe algo a mais do que o físico, a pessoa nunca sabia. Como é que eu vou exercitar a minha energia se nós somos um corpo energético? Não acredito que eu sou energia. Tá bom, se eu colocar um aparelhinho em cima do seu coração ou na sua cabeça, vai traçar um traçado elétrico. Chama eletrocardiograma, eletroencefalograma. Então, a maneira mais simples que eu falo é que nós somos elétricos, né? Sem contar das reações químicas. Então, você faz o yoga, você faz o tai chi, o qigong, você medita, você está trabalhando com a outra parte do corpo que faz parte desse todo. E aí surge um conceito que eu falo hoje para as pessoas que me procuram. Eu vim fazer aqui o check-up, doutor. Eu falo assim, não, eu acho que o senhor veio fazer o satsang. Aí ele fala assim, mas o que é isso, doutor? Eu falo assim, esse é um conceito indiano em que as pessoas nós estamos aqui de certa forma, para o senhor estar aqui comigo e tudo mais, o senhor se afeiçoou de alguma forma, nós estamos juntos aqui nessa mesma vibração. Isso é um conceito indiano onde as pessoas estão pouco afastado ou quase nada afastado do centro. E o que é esse centro? É o centro onde é o equilíbrio.
O equilíbrio é onde é para nós estarmos. Quanto mais afastados nós estamos desse centro, mais dissociados nós estamos. Seja em qualquer esfera, no meu sono, no meu intestino, no meu humor, na minha maneira de pensar, na minha agressividade, na minha impulsividade, na minha inveja, em qualquer coisa. Enquanto mais centro, mais você está equilibrado. Então, procura-se, você não veio fazer aqui o seu check-up, porque o check-up eu estou no arrazoado, eu estou na minha parte laboratorial, eu estou na minha parte dos exames e achando que está tudo bem. Mas às vezes, como é que está os seus outros, nessa esfera aqui da quintessência que nós somos, como é que você está nos outros planos? E assim começa uma provocação simples, mas esse é um conceito muito interessante, que a gente acha que é valioso. E que isso vai dar aí uma sensação melhor de busca de solução e de encontro de solução de problema. Porque você chega, às vezes, recebe só uma receita, vai embora e não resolve o problema. Porque às vezes é que eu falo, o problema, Cida, não deve ser tratado no ponto aonde ele está sendo, digamos, explicitado. Ele tem que ser tratado ali, mas a cura está em outro. A doença está no corpo, mas a enfermidade está dentro. É totalmente diferente. Bom, deixa eu mandar um beijo aqui pro meu querido Ronald Brasil, tá na nossa audiência. Ronald, obrigada sempre pelo seu carinho. Jardel do Cantar, tá gostando, Jardel? Beijo pra ti, boa tarde, sua linda. Ótima entrevista de hoje. Aí o que ele me manda? Uma coquinha, bora? Bora! Tomar uma coquinha gelada, né, Jardel? Mas assim, doutor, pra gente encerrar essa questão dessa busca pela beleza a qualquer custo, esse uso de proteínas em excesso, muita gente com sobrecarga nos rins, que o senhor até falou que muitas vezes a sobrecarga começa no fígado. Muito cuidado, né? Porque os rins, muitas vezes os problemas renais são irreversíveis, né? Chega um momento que o corpo ele vai se manifestar com algum desbalanço. Ele vai estar desequilibrado em alguma forma. E aí começa os problemas em algum órgão-chave, né? Então, vamos supor, o próprio fígado, Cida, ele está intimamente relacionado com o sono, com a parte da nossa detoxificação. Se nós não estamos pleno no nosso sono, o fígado à noite, a gente precisa entrar num sono REM, porque à noite, das 3 da tarde às 3 da manhã, o nosso corpo ele lança mão de algumas substâncias para serem, entre aspas, trabalhadas nesse período. E a partir das 3 da tarde às 3 da manhã, ele fecha outro ciclo. Então nós somos ácido num momento e mais alcalino no outro. Mais ou menos assim, nós temos esse equilíbrio no corpo. É muito sábio, por isso que eu falo, nós não somos obra do acaso. Então, quando a gente tem esse conceito de que nós somos, primeiro, os melhores nadadores, os melhores alpinistas que tivemos, os melhores corredores, que foi o encontro do nosso espermatozoide com o óvulo, o óvulo, que a gente chama da nossa mãe, e nos fez, nada é por acaso. Então, nós somos obra divina. Somos frutos do melhor. Do melhor. E aí eu estou me desmerecendo. Então, voltando a esse conceito, a partir do momento que eu não tenho esses conceitos, eu começo a não dar valor a eles. Então, quando eu começo a ter a consciência, porque às vezes eu não tenho a consciência, eu só tenho uma informação, eu tenho um lampejo de informações, aí isso me tornou consciente, eu tento mudar-me. E o próprio sono, ele impacta nessa dinâmica que nós temos. Aí a pessoa fica com sangue mais ácido, a pessoa tem uma predisposição, metabolicamente falando, a ter problemas de hipertensão, diabetes, a gente chama síndrome metabólica, aumento da circunferência abdominal, aumento do HDL, etc, etc. E dentro dessa timeline, dentro dessa linha, Cida, lá na frente vai estar um câncer. Nossa, tudo começa com... Às vezes com um sono mal resolvido. Olha, às vezes comendo coisas desregradas, e isso tudo está envolvido e provado cientificamente, né? Assim, para aqueles céticos, né? A gente não precisa ficar citando na literatura ipsis verbis cada coisa, mas tá aí os exemplos. A gente tem que também fazer filtros de informações que vêm até nós. Então, né? Outra dica de ouro, a gente precisa dormir bem, mas tem gente que tem distúrbio de sono, doutor. O distúrbio de sono, como a gente falou, às vezes está relacionado com o fígado. Você às vezes está tomando inúmeras medicações e o seu problema é otimizar o seu fígado. Você melhora o seu fígado, você começa a
melhorar esse eixo. E como é que a gente melhora o fígado? Sabe que médico aqui, quem é consulta não acerta, né? A gente tem que saber o que está acontecendo. Mas hoje a gente sabe que nós somos intoxicados por mais de 300 substâncias dia. Cida, por exemplo, no nosso banheiro, a gente é intoxicado, vou falar 5 coisas aqui no dia a dia. Pasta de dente, desodorante, shampoo, sabonete, produto de maquiagem, cabelo, né? Tudo isso a gente está sendo intoxicado. Aí nós vamos para a cozinha. Aí lá tem o papel alumínio, tem o plástico que reveste o nosso queijo, que nós compramos no supermercado, tem o isopor, enfim, panela, várias coisas. Se a gente for perfume, a nossa casa é cheirinho, o carro é perfumado e não sei o que, o ambiente de trabalho é perfumado. Tudo isso são solventes, tem alumínio, tem chumbo, tem arsênico, tem cádmio, tem metais. Tudo isso metabolicamente interfere na nossa dinâmica celular. E às vezes a pessoa tem um distúrbio hormonal. O problema não é por causa do hormônio dela. Teve um distúrbio por causa de uma intoxicação que o corpo está levando. É isso que eu falo. Aí a pessoa começa a repor o hormônio, o problema não é o hormônio. O problema está em outra dinâmica. Você melhora essa dinâmica, automaticamente o seu organismo entra no eixo. Isso é uma vertente de pensamento também. Nossa. Os estudos mostram que a gente come um cartão de crédito por ano. Não gastando. Comendo literalmente o plástico. Acredite se quiser. O que a gente consome todo dia tem plástico. Plástico. E tem resíduos. Já foi descoberto plástico nos camarões que a gente tá pegando do fundo do mar, dos frutos do mar. E aí, sabe aqueles tijolinhos de Lego? Ou é um tijolinho de Lego daquele, ou é um cartão de crédito. Porque às vezes as pessoas não lembram, não associam o que é o tijolinho de Lego. É do meu tempo, eu também tenho filho, tinha filho pequeno, agora tá adolescente, Cida. Ele brincava muito de Lego. Então, ou um cartão de crédito. Esse cartão do banco, a gente come o equivalente disso a microplásticos que nós estamos ingerindo no dia a dia. E os efeitos disso? E isso é feito na parte digestória, na parte da dinâmica nossa celular do fígado, na nossa dinâmica dos rins, da nossa dinâmica imunológica. Aí o povo fala muito em detox. Como é que eu faço para desintoxicar, para me livrar dessas coisas? Cada um é cada um. Né? É isso que é importante, a gente saber. Isso através de anamnese, você tem como ter uma ideia de o que essa pessoa pode estar das atividades laborais dele. Recentemente eu tive uma pessoa que chegou até mim, veio fazer o seu check-up prostático e urinário, né? Só que é um militar aposentado do Exército. Só que ele era comandante da artilharia. Então ele atirava muito. Então ele tem a questão do resíduo de pólvora no corpo. Só. Então eu falo, às vezes conversando, então não adianta a gente focar em outra coisa para essa pessoa propriamente dita, para esse paciente. Eu tenho que dar ênfase no que foi a atividade laboral dela durante a vida toda. O que ela teve contato? O que ela teve contato, a pessoa que mexe com pintura, com tinturas, essas coisas. Porque aí não é que é igual, a abordagem é distinta. E às vezes os órgãos que esse metabólito está causando no corpo é diferente. Né? E aí entra outras coisas que a gente pode fazer essa abordagem nesses pacientes. Agora assim, estava na minha pauta hoje, eu quero abordar. Riover, não vou chamar um intervalo comercial. No final você coloca meus patrocinadores, por favor, tá? Soroterapia. O que é a soroterapia que tanto se fala agora? Faz bem mesmo, doutor? O que acontece com a gente? Interessante. Esse é um tópico, eu diria que é o hot topic, é o tópico do momento, né, Cida? Quando a gente fala em soroterapia é uma abordagem de infusão, de colocar uma solução dentro do corpo através da veia. Ponto. É isso, soro. Mas o que vem nesse soro? Aí que muda. Né? Hoje ganhou muito um corpo, uma onda muito grande, porque muitos artistas estão usando isso em intervalos de shows, cantores, artistas hollywoodianas, brasileiros inclusive. Então, diante de um cenário do que aquele corpo está precisando naquele momento, você tem a oportunidade de complementar ou suplementar algo que às vezes o trato digestivo ou digestório, que a gente chama, ainda não está apto para receber naquele momento. Então você está driblando uma via natural para você colocar uma substância. Vai direto pro sangue. Direto no sangue. Então, teoricamente, em tese, tem 100% de absorção. Em tese, 100% de absorção, porque já está no meio adequado para ser metabolizado no fígado, fazer os efeitos de passagem dentro do fígado dessa substância e aí ser distribuída para o corpo, aonde quer que seja. Essas substâncias são inúmeras, tem mais de 200 substâncias
que se pode colocar na aveia, que não é antibiótico, não é hormônio, não são drogas. São vitaminas? São vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, natural, que já existe no nosso corpo, ou que nós não estamos abstraindo na sua totalidade dos alimentos e que você tem ela na forma de bioativo. São seguros? São seguros. Veja bem, para se ter um efeito adverso, precisa de mais de 20 mil aplicações. E esse efeito adverso se diz em que, propriamente? Alguma reação de risco iminente de vida. Esses dias houve o caso de uma grávida que foi tomar um coquetel numa farmácia. O que tinha naquele coquetel? Que vitaminas eram aquelas? Isso aí vai ficar para as instâncias irem atrás, porque é difícil a gente saber agora. Mas mulheres grávidas é um caso à parte. Crianças é um caso, é um público totalmente diferenciado. A gente não pode chegar infundindo qualquer coisa. Mesmo porque se essa grávida não tivesse nada, por exemplo, mas a criança nascesse com uma formação, foi a questão do soro. Então. Né? E a gente sabe que existe só complementando, Cida, uma vitamina que as mulheres grávidas tomam todas, que é um suplemento, que é o ácido fólico. Sim. Então, mostrando para esse negócio, isso não serve para nada. Lógico que serve. Isso está relacionado com a maturidade do sistema nervoso central. Tem que ter um acompanhamento, saber o que está sendo colocado ali. E identificar também se o paciente ou a paciente tem alguma alergia a determinado produto. Isso sempre é questionado, né? Toda vez que a gente vai no hospital ou um próprio médico está fazendo uma prescrição médica, o senhor tem alergia a isso, tem alergia àquilo, você conhece. E para você se submeter a isso, você também tem que explicitar o que você tem. Agora, quais são os grandes benefícios da soroterapia? O que as pessoas estão buscando e o que elas estão recebendo? Né? Olha, isso é importante. Tem pessoas que estão com problema na parte de sono, que a gente fala desbiose intestinal, é um desregulamento da parte do intestino de bactérias boas e não boas. Elas estão procurando performance esportiva, que são atletas, porque o atleta também tem a questão da acidez do sangue, por causa do catabolismo, da degradação do músculo. E com esses tipos de soro, você faz um washout, você acaba lavando alguma coisa e dando mais performance para esse músculo. Isso não é anabolizante, isso não é substâncias ilícitas, isso não é doping, absolutamente nada. Então tem atletas, tem pessoas oncológicas que estão fazendo isso porque há uma depressão muito grande em toda a sua árvore digestória, em toda a sua árvore intestinal, que isso acaba comprometendo. Você dá determinadas substâncias que isso pode reavivar, acelerar esse processo, coisa que não é feito tradicionalmente. Então, você tem outros ganhos que essa modalidade, ela não é a salvadora da pátria, como as pessoas acham. Eu brinco o seguinte, as pessoas acham que tomando um soro vai virar Mulher Maravilha ou o Homem de Ferro, e não é verdade. Eu falo, você toma um antibiótico, um comprimido só, ou uma caixa, às vezes não é por aí. Então, isso é algo que ajuda, mas não é tudo. E como é que funciona a soroterapia? Você faz uma análise tradicional, como uma consulta, né? Comumente, dentro da legislação brasileira, somente o médico, pelo Conselho Federal de Medicina, somente o médico pode prescrever nesse país, ponto final. Agora, se há médico que faz esse tipo de abordagem ou não, é outra história. Mas então, o médico, ele faz o exame, ele faz a análise que é compatível com o que aquela pessoa também está buscando e a realidade daquela pessoa no momento do que ela está apresentando, laboratorialmente falando, e ao exame complementar, aí se prescreve personalizado a ela. Essa soroterapia ajuda no emagrecimento? O grande problema do indivíduo obeso ou sobrepeso e tudo mais, ele é um indivíduo inflamado. Então o que se faz? Você dá antioxidante, você desinflama essa pessoa. Então essa pessoa, no fundo, ela emagrece sem nenhum outro requinte de drogas emagrecedoras. Você está fazendo outras vias metabólicas, que isso é bioquímica, isso aprende-se na universidade, segundo ano de grupo, então de escola. Tem que fazer esse detox aí, desinflamar. E não é tomar aquele suco que a pessoa vai na esquina, toma um suco, tô detoxicado hoje, né, Cida? Aí o senhor falou agora, eu lembrei do tal do Ozempic. Tem até uma matéria aqui, gente, o rosto do Ozempic. O Ozempic é um medicamento usado para controle de diabetes. Aí tem gente que quer emagrecer rápido e está usando medicamento. Diz que esse medicamento em alguns lugares está até em falta. Para os diabéticos. Para os diabéticos, porque o povo que quer emagrecer rápido, exatamente, fica fazendo uso, que faz muito mal. Então,
É aí que tá, né? Qual que é o seu interesse a curto prazo de fazer isso? Não, eu tenho interesse porque eu quero ir para um casamento. Eu quero ir para chegar o verão e eu tá com um corpo bonito. Eu tenho que ir para minhas férias entrar nessa roupa. Eu não sei. Existem várias pensamentos. Agora, e o que o seu corpo está pagando por isso? É aí que tá. Você está há 20 anos com o seu corpo inflamado, 10, 15 anos, e quer que um soro resolva o problema. E deprecia o método, ou quem não conhece, deprecia. Né? Então, tudo tem que colocar na balança. Não é essa a salvação da pátria, de forma nenhuma. Mas isso te ajuda, ou te faz refletir de que, olha, eu estou bem, eu estou procurando melhoria. Mas soluções do dia para noite são muito perigosas. Não existe, na verdade. Não, esse tal do Ozempic correndo... aí que o povo tá fazendo uso, emagrece rápido, aí o povo fica com o rosto flácido e já virou uma expressão, rosto de Ozempic. Já pensou? Pessoa com um rosto flácido. Absurdo, né, doutor? Bom, primeiro lugar, vamos lembrar daqui do comecinho da entrevista, vamos perdoar. Isso aí. Né? Começar pelo perdão. Segundo, propósito de vida. Temos que sempre saber o que a gente está fazendo aqui no planeta Terra e o que mais a gente pode fazer. Pronto, né, doutor? É uma das várias coisas importantes. Pra gente chegar a 100 anos, tá, meu povo? Fazer um detox, que o doutor ainda não diz como, mas a soroterapia ajuda, né? Ajuda, Cida. É que eu falo, aí você vai fazer o detox de pensamento, o detox das pessoas que eu tô convivendo, o detox da minha alimentação, o detox dos meus sentimentos negativos. Então não é o detox só do soro. É várias coisas. Então, num programa sério que você conversa com a pessoa que tem os princípios do satsang, como nós falamos, ela vai te apresentar tudo isso. Confiança, ela te apresenta tudo isso e fala assim, nossa, eu melhorei. Alimentação, doutor, dicas de ouro aí para quem tá nos ouvindo. O que a gente tem que tirar e o que a gente tem que acrescentar? Tirar o açúcar, tirar as gorduras ruins. Aqui a gente fala também do leite. Leite? O leite. Mas e os derivados? Podem? A gente pode? Olha, eu diria que se pode poucos Queijo. Derivados. O leite, eu sempre explico o seguinte, nós somos a única espécie, né? Eu sempre lembro disso, pode repetir, doutor, por favor. Nós somos a única espécie no planeta Terra que tomamos leite de outra espécie. De outra espécie. E, né? E também na idade elevada, porque os outros bichos mamíferos só mamam quando são pequenininhos, enquanto não comem outras coisas. Eu brinco assim, a gente não vê o morcego mamando na baleia, a baleia mamando, né, na vaca, a gente não vê, tô exagerando. E nem aqui. O touro mamando na vaca. É só o bezerrinho que mama na vaca. E aí nós adultos... E a gente, a mãe coroa da Lacerda gosta de tomar um leitinho de vaca ainda. Mas, Cida, é interessante mostrando o quanto que há uma melhoria na parte, especialmente na parte imunológica, quando a gente tira o leite de vaca da nossa vida. Sério, doutor? Impressionante. Inclusive até a questão da dinâmica intestinal, de gases, de flora, né, de irritabilidade de pessoas. Então, é da água pro vinho. Tirar o leite. Tirar o leite. Ah, mas vai tomar que leite? Tem o leite de amêndoa, tem o leite de coco, né? O leite de soja. Ou não toma leite. Né? Você pode ter outras fontes para que você drible isso aí, se a sua vida é o leite. O grande contratempo é mais caro, evidentemente, o leite de amêndoa é muito mais caro. E não acha com grande facilidade, principalmente nos grandes centros. E substitui por suquinhos. Sucos, de preferência, a gente fala para comer a fruta do que tomar o suco. Eu sabia que você ia dizer isso. Agora, se eu tiver opção, né, não tiver opção, eu tomo suco. Um suquinho de limão. Suquinho uma limonadinha. De limão. Pode ser. Porque o suco de limão é assim, né? Tu põe uma bandinha de limão e um copão d'água. Pode ser. Que seja palatável para você e vai bem. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha sobrinha Maria Catarina, que está nos ouvindo. A minha irmã Nazaré Lacerda tá na audiência. Nazaré, tira o leite, viu? Acaba com o negócio de leite, porque tu tá toda inflamada por duas coisas. Depois eu conto a outra. Uma é o leite. Outra é a prótese de silicone, que eu já falei, a gente vai trazer essa pauta ao programa. Conheço várias mulheres que estão com problemas inflamatórios, não sabem a causa. E esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, próteses de silicone. Mulheres estão aí relatando problemas inflamatórios por conta dessas coisas. Ai, meu Deus, não vou nem falar, não. Mas enfim.
Então, doutor, o que o senhor ia falando? Não, Só um puxão de orelha, né? me fugiu aqui que a gente A gente tava falando do suco de limão. Assim, os sucos em geral, né? E os sucos da fruta, evidentemente, da polpa, não importa, você está substituindo por algo que vai te fazer bem, do que os refrigerantes ou os sucos artificiais, né? E outra coisa também que a gente fala, o próprio arroz. Por aquilo que pareça, o arroz ele é um amido, tem 2 moléculas de glicose, e esse arroz tradicional, arroz polido nosso, ele causa uma liga, como se fosse uma cola, depois até mesmo da digestão e tudo mais. Isso pode irritar o nosso trato digestório, especialmente o intestino. E a gente precisa da integridade da mucosa intestinal para várias coisas, inclusive para a produção de neurotransmissores, da parte imunológica, para a parte da integridade do nosso intestino, para não passar coisas ruins ou boas para a corrente sanguínea, enfim. E o arroz tem essa capacidade de irritar essa mucosa. Então, assim, se for para comer o arroz, né? Digamos assim, um dos melhores arroz seria o arroz parbolizado, o arroz de risoto, né? Porque até esse arroz a gente fala que não é o polido, que é o parbolizado, porque muitos minerais estão na casca. E quando você tira a casca, você está, de certa forma, descaracterizando também a essência do arroz. Então o arroz parbolizado é melhor que o melhor que o arroz branco. polido, branco. E esse arroz, só para a gente começar a perceber, o arroz branco, ele nos dá saciedade. Se a gente comer um prato, você pode ver essas pessoas, às vezes enche o prato de arroz, logo, e às vezes ela não teve uma nutrição adequada, e ela tá achando que tá comendo certo. Tá cheia, mas não tá saciada. Ela até saciou, mas aqui os nutrientes não são os necessários, o suficiente para ela. Os velhinhos de 100 e poucos anos comem arroz? O que eles comem mais ainda? Olha, e é interessante, por exemplo, aí a gente já vai para a vertente da questão ali de Icária e da Sicília, da Sardenha, aonde eles têm a comida do Mediterrâneo, que é o peixe, que é o trigo, mas o trigo plantado por eles, né? Que não tem transgênio, não tem o azeite, o azeite de oliva, eles são muito focados são os grãos. Essa é a comida do Mediterrâneo, né? E que a gente traz isso para o Ocidente. Só que às vezes por questões de logística nossa, principalmente nós aqui, estamos às vezes um pouco ilhado com relação a isso, mas nós temos o exemplo. Agora basta... Aqui a gente tem o nosso tambaqui maravilhoso. Perfeito. É uma coisa de a gente tem uma grande substituição. E aí a gente tem que também pensar no ecossistema nosso. Nós estamos com um ecossistema nosso contaminado pelo mercúrio. E isso a gente tem um efeito o efeito cumulativo, digamos assim, da cadeia alimentar até chegar em nós, que nós acabamos comendo o peixe com mercúrio. E isso também pode... ainda bem que a maior parte do peixe comercializado aqui vem de criadouros, né? Dos nossos criadores de peixes. Tem o Aniceto Vanderlei, enfim, tem vários aí, graças a Deus, que estão produzindo a maior parte dos peixes que a gente exportando, aqui, inclusive. Exportando. Né? Agora, o que o senhor falou, os nossos peixes do rio mesmo, dos que são tirados pelos nossos ribeirinhos, infelizmente a gente corre esse risco. E aí né? começa a ter distúrbios eu não estou falando intoxicação aguda pelo mercúrio, mas esse é um metal pesado que acaba contribuindo para a dinâmica que a gente falou lá do metabolismo celular do fígado, celular do intestino, do meu sistema imunológico, do meu sistema ósseo, e isso começa a comprometer. Por que teve fratura precoce, etc, etc. Por que eu comia tal coisa, agora eu não posso comer mais? É só da idade? Não existe isso. Por que essas pessoas de 100 anos estão bem e não tem nenhum contratempo? Muito orgânico lá, né? Muito orgânico. Bora começar a plantar no fundo do nosso quintal? É importante isso aí. E tem que cuidar. Plantar e cuidar. O que o senhor colocou, eles lá cuidam. Eles têm essa atividade. Não terceiriza. Porque senão eu não estou fazendo o meu papel. Eu não estou fazendo o grounding, que é eu pisar, que é eu tocar. Que a gente é muito high-tech e pouco high-touch, de tocar na pessoa. Não quero tocar nas plantas, conversar. Isso para uns é balela.
deixa as pessoas pensarem da forma como bem eles entenderem. Mas a gente está Mas dando os exemplos estão estão aí. É isso, meu povo. Olha, você que está aí me ouvindo, perdeu essa entrevista? Não fique triste, é só entrar no site da Folha de Boa Vista, entrevista lá na íntegra, com dicas de ouro do Dr. Mário Maciel. Nossa, eu amei receber o senhor aqui no nosso programa. Dr. Mário, abra mais essa agenda pra gente, por favor. O homem é muito ocupado. É uma honra estar aqui, vai ser um prazer estar aqui novamente em outra oportunidade. Conte sempre comigo.